Amém? Irmãos, mais uma vez, com respeito aos irmãos que estão acompanhando pela live, ou pela internet, nós abordaremos a aula de hoje, olhando a caminhada de Abraão, desde a saída dele com seus pais de Ur, até a região em que o Senhor dirigiu ele para andar, e perceberemos que dentro dessa caminhada também, geográfica, muitas lições espirituais nós podemos extrair. Dentre elas, eu gostaria de já também adiantar, nós vemos na caminhada de Abraão, uma caminhada dirigida por Deus, mas que não impediu diversas dificuldades dentro dessa caminhada. A leitura que nós faremos traz esta verdade, salienta essas verdades que nós já podemos acrescentar. Eu sempre digo, e às vezes a minha palavra talvez não seja, eu não sou muito, talvez bom construtor do diálogo nesse sentido, que quando eu digo, às vezes as pessoas romantizam muito a leitura que fazem dos textos. Mas na prática nós vemos através de cada personagem essa leitura um pouco romantizada de que eu não serei atingido por nada. Abraão foi atingido por uma calamidade de fome terrível nessa caminhada. Ele teve que ir para o Egito. Então é bem real na nossa caminhada nós nos prepararmos para isso. Estarmos preparados. Eu me lembro, sempre repeti algumas vezes, o nosso amigo Deilton aqui, o nosso irmão Deilton, sempre disse assim, olha, Deus nos chamou para o melhor, mas nós temos que nos preparar para o pior também, porque ele pode aparecer, o dia mal pode chegar. E construir uma ideia muito romantizada de Deus, ela não vai me ajudar. Amém? Então essa é a intenção, não é de maneira nenhuma desmerecer aquele que confia de forma diferente desta forma, né? Eu respeito, evidentemente, mas entendo, por toda o olhar bíblico, a fotografia bíblica, que a realidade, como em diversas ocasiões nós salientamos, no mundo nós teremos aflições. Amém? Vamos lá. Então, a fotografia que eu separei, e eu vou aqui tentar acompanhar para os irmãos que estão na live, os irmãos que estão aqui presencial, já puderam perceber ali no Data Show, ou alguma coisa assim parecida, que Abraão sai de Ur dos Caldeus, ou sai de Ur. Deixa eu pegar uma... Deixa eu levar minha cola aqui para perto. Sai de Ur, aqui, é uma cidade aqui próxima, né, do rio Eufrates, com seu pai, e aqui está em Gênesis, né, o texto que narra isso daí, Gênesis, a partir do capítulo 11, versículo 31, especificamente, vai falar sobre ainda os pais morando, e Abraão morando com seus pais. E ele sai de Ur dos Caldeus, e vai até Harã, uma cidade aqui próxima, tá certo? Ele sai e vem, se desloca para essa cidade, e daqui acontece no capítulo 12 a chamada de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, onde ele já estava localizado aqui em Harã, Abraão, e aí o Senhor diz para ele que ele iria levar a ele a uma terra, que ele não conhecia, era uma terra prometida ainda, que era essa região aqui, que nós chamamos da região Palestina, futuro Canaã, não é? Aonde Abraão sai, e os irmãos têm que depois, é lógico, perceber nas leituras, era uma terra já habitada por diversos povos, não é? E para uma compreensão nossa, evidentemente, se essa terra era habitada por diversos povos,
em diversas localidades aqui dessa região, Abraão iria enfrentar dificuldades de se estabelecer, de se fixar, mas ele sai confiante numa promessa do seu Deus, né? De que ele iria conduzir ele. É interessante também nós observarmos dentro dessa caminhada de Abraão, aquilo que as Escrituras vão nos caracterizar como peregrinos nessa terra. Nós não temos uma morada fixa nesse lugar, e nós não devemos ansiar por isso, né? E Abraão, ele veste essa roupagem daquilo que no Novo Testamento vai tratar acerca disso de nós como peregrino. Ele anda peregrinando então nessa região toda, não é? Num determinado tempo, e a gente pode ver essas referências, né, de Abraão quando ele sai em cada cidade que ele vai percorrendo, na leitura que nós fazemos em Gênesis, na caminhada de Abraão. Amém? Mais uma vez, eu quero dar apenas uma fotografia, irmãos. O trabalho é do aluno. O incentivo o professor aproxima. O trabalho tem que ser do aluno. A gente gosta da coisa muito mastigada. Eu já disse que não. É para que o aluno mostre, demonstre que quer, que faz o esforço dele. E ao ele fazer esse exercício, ele vai ver que ele é capaz de caminhar com um pequeno auxílio de alguém, mas ele é capaz de caminhar, ele é capaz de ver e de ouvir Deus falar com ele. Então, tem diversos objetivos ao eu, entre aspas, dificultar alguma coisa. Amém? Então, mais uma vez retomando, ele sai de Ur, vai para Harã e percorre, faz essa caminhada. E Deus, evidentemente, essa é a leitura que eu faço, Deus, evidentemente, que nessa caminhada dele, tinha objetivos práticos para Abraão. Mesmo que Abraão não soubesse o que iria enfrentar, Deus já sabia. E tinha um motivo de forjar em Abraão e no coração de Abraão e nos povos pelos quais Abraão iria passar a pessoa de Deus, revelar a pessoa de Deus. Tá certo? Mais uma vez, quando a gente vai ver, isso não é diferente na nossa geografia do dia de hoje. Aonde nós vamos, em qualquer lugar, Deus tem objetivos na nossa vida, de forjar naquele que não conhece ainda o Senhor, quem é o Senhor. Como é que Abraão se relacionava então com o seu Deus? Nós vemos que nessa caminhada de Abraão, em alguns atos, e nós podemos ler, vamos ler alguma coisa, vamos lá, vamos ler capítulo 12 de Gênesis. A gente vai ler um pouco mais hoje. Já falei no capítulo 11, a partir do versículo 31, e tomou Tera a Abrão, seu filho, seu filho, e a Ló, filho de Harã, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. Então, fazem esse deslocamento, e o Senhor o chama no capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, agradecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda. Haviam adquiridos, e há almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquelas terras até
Siquém. Então aqui no texto ele faz um deslocamento, né, já de Abraão até essa região, já bem aqui embaixo, em Siquém. E engraçado que quando Abraão passa por esses lugares, é evidente que eu acredito que em todo esse tempo que Abraão caminhou, ele fez algumas referências ao seu Deus. E a Bíblia apenas enumerou uma delas, que é aqui que nós lemos em 12, 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui ele já faz um ato religioso, profético, de anunciar o seu Deus. Então você percebe, mais uma vez, aquilo que eu já havia falado, que nessa caminhada, nesse deslocamento de Abraão, Deus tinha objetivos eu vou usar uma expressão, né, despaganizar aquelas regiões que Abraão estava passando, e Abraão tinha que se manifestar de como ele se revelava ao seu Deus. Interessante é que a partir daí já começa a reverberar uma ideia de como Abraão arma a sua tenda, e da maneira que ele arma, nós vamos ver isso reverberando na fixação depois do tabernáculo. Quando o tabernáculo é montado, ele é orientado a ser montado com a porta para o oriente. Do mesmo jeito que Abraão aqui faz a montagem da sua tenda. Você vê como era onde nascia o sol. E o sol simboliza diversas coisas. Por exemplo, a misericórdia de Deus. E diversos outros elementos, né, simbolizam, não é? O sol da terra, era aquele que iluminava toda a terra, aquele que trazia luz, trazia vida, né? Enfim, tem diversos elementos que a Bíblia aí, ó, é isso que eu digo. A quem compete esse é o problema? É você que tem que cavar, irmãos. Descobrir como você vai aplicar o conhecimento obtido numa determinada leitura, é você que tem que cavar. Quando você ler alguma coisa, eu creio que o Espírito Santo vai nos chamar a atenção dessa similaridade. O que tinha, poxa, que ser assim? Abraão armar com a sua voltada para uma determinada cidade, porque ali Ai ficava na frente e a tenda ficava justamente para onde nascia o sol. E era orientado depois para que a montagem da tenda obedeça essa mesma disposição. A posição da tenda era montada assim. Você percebe que você acrescenta, lendo geografia, percebendo a importância da geografia, e fazendo uma leitura, de frente para o oriente, que era o leste. Era aqui, vou dar atenção, era aqui, ele ficava, voltava-se a tenda voltado para cá. Amém? Pois não? Exatamente, exato. Porque é isso, na chamada de Deus para nós, e a gente tem que entender isso, é evidente que não é uma chamada para salvação, amém. Mas Deus, dentro da nossa salvação, Ele tem objetivos de alcançar outros, povos não alcançados, né? E aí nosso trabalho de missões. Perfeito. E mais uma vez a gente vê, e vamos lendo essa coisa que eu saliento dentro da fotografia, que dentro dessa caminhada de Abraão, e já introduz, dá um salto no tempo, ele diz assim: depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o banda do sul. Quer dizer, ele continuou descendo, ao sul aqui, ele continuou descendo, tá certo? Com algum objetivo, com alguma... A Bíblia não vai se ocupar em pormenorizar, ela sintetiza, e nós temos que intuir que Deus estava ainda continuando a dirigir Abraão,
O Abraão viu, o Senhor mostrou alguma coisa a Abraão, e ele continuou a sua jornada. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito. Aí é que quando a gente falou do crescente fértil, que ainda está um pedaço aqui, né, que era essa região, podemos dizer, nessa época, muito abençoada, nas terras, poderem produzir em maior quantidade o produto agrícola ali, nessas terras, mas eventualmente, circunstancialmente, acredito até, e aí que Deus tinha objetivo ao permitir a fome chegar naquela terra. Empurrar Abraão para um lugar de paganismo, talvez ainda maior, que ele chega no Egito. Depois José vai para o Egito, sai de... enfim, tem diversos, aí é minha leitura, né? De que Deus tinha esses objetivos, ao permitir essa calamidade circunstancial, passageira, momentânea, para que Abraão continuasse a caminhada e os propósitos de Deus serem cumpridos, continuarem a sendo cumpridos, né? Então Abraão vai para ali, e aí tem uma outra coisa, irmãos, que dentro dessa leitura, mais uma vez geográfica, há o incidente de Abraão com o rei do Egito, com o faraó do Egito, e envolvendo a mulher de Abraão. E aí, muitos, não estou dizendo inapropriado, enfim, o Jorginho agora estava falando acerca de, tipo assim, no objetivo principal pelo qual o relato está falando. Será que o relato da Bíblia quer falar sobre se Abraão não foi tão honesto com a realidade? Será que é disso que ele quer se ocupar? Será que é disso que Deus quer falar? Ou ele está apenas usando um cenário? Mas não é disso que ele quer se ocupar. E a gente vai ver que ele quer se ocupar, mesmo que, pelo menos é a minha leitura mais uma vez, mesmo que o homem, e como homem nós somos, nós falhamos, e Abraão pode ter falhado, mas não é disso que ele quer falar. Ele quer falar da providência de Deus ao homem, mesmo falhando, cumprir o que Deus lhe direcionou a falar. Tanto é que quando a mulher, o faraó do Egito, ele está para possuir a mulher de Abraão, Deus entra com providência. Deus entra com providência. Você vai fazer essa leitura aqui, aí é isso. Deus entra com providência e livra ele daquela situação. Eu quando olho, eu me vejo em toda essa imperfeição, eu não me vejo impedido de fazer a obra do Senhor, irmãos. Eu confio nesse meu Deus que se revela dizendo assim, meu filho, se eu fosse esperar você ser perfeito, eu não faria nada nessa terra. Você entende, irmãos, a aplicação que nós podemos fazer de diversas maneiras. É evidente que Deus pode fazer com que apliquemos a mesma leitura de diferentes maneiras. Mas a leitura bíblica mostra, e eu imagino isso, ele quer, e é disso que o texto quer nos falar, da providência de Deus na vida dos teus servos. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as falhas, Deus responde. Deus é presente e Deus nos acompanha. O olhar de Deus está sobre o seu povo, não é? E Ele como Pai, nesse olhar, evidentemente também, Ele, algumas vezes, para quebrar o romantismo, né? Ele disciplina esse povo, chama atenção, fala grosso. Ele fala de uma maneira que, se algum de nós fosse falar, ia ser como é nos dias de hoje, não compreendido apenas pela maneira e não pelo objetivo. Não é pessoal, pelo lado pessoal. Não é, o coração da pessoa não está preparado para isso, para entender que sobre a responsabilidade de uma liderança é muito peso, irmãos. É muito peso. A gente percebe isso de maneira um pouco, talvez mais leve, não tirando o peso todo, na nossa relação de família, de pai, mãe. Não é? Peso que é ser pai e ser mãe. Responsabilidade tremenda. O filho não quer obedecer. E aí, faz o quê? Você já orientou, já falou, já fez isso. Às vezes você tem que, como diz numa linguagem, ser um pouco mais contundente. Mas qual é o objetivo? Resgatar. Se for compreendido dessa maneira. Se não for, vai se afastar mais ainda. Mas de quem é a culpa? É de quem tratou de forma um pouco mais contundente ou é o coração endurecido? Não é?
gente precisa fazer essas reflexões, porque, mais uma vez, eu preciso aplicar, irmãos, ao dia de hoje. Eu preciso ouvir Deus falar de forma concreta comigo, aplicando a exposição, seja de um ensino, seja de uma pregação, a minha realidade. Né? E aí eu tenho, mais uma vez, esse objetivo de falar, dentro dessa caminhada de Abraão, a essas dificuldades aqui apresentadas e perceber que Deus é que faz as coisas acontecerem na vida de Abraão desde o começo, com alguns objetivos. Vamos continuar então a leitura, como já pulei aqui, vamos capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e sua mulher, deixa eu retomar, como eu falei, Abraão, quando sai do Egito, lá do faraó, está no capítulo, vou retornar ao capítulo 12, versículo 20, e faraó deu ordens aos varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher, e tudo quanto tinha. Então Deus faz com que Abraão saia do Egito melhor do que ele entrou, com condições melhor do que ele entrou, não é? E aí subiu, pois, Abraão do Egito para o sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele, e Ló. E Abraão, muito rico, olha só, Deus acrescentando, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul do Egito, ali de onde ele sai, né? Sai daqui e faz essa guilhotina aqui, e vai para cá, ele faz uma navegação aqui, desce um pouquinho e sobe, e faz sua jornada até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda em Betel. Quando ele arma a tenda, ele volta ao mesmo lugar. Hein? Sim. Até ao lugar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, de toda a jornada, Abraão parava, e eu creio que isso era repetitivo, como podemos fazer temos espaço para isso, né? Todos os dias Abraão, quando acordava, ele se lembrava de ser grato ao Senhor, invocava o nome do Senhor, reconhecia a providência de Deus na sua vida, e o texto diz que ele voltou de lá rico. Então Abraão, quando parava nas suas caminhadas, ele agradecia ao Senhor. Quando nós chamamos de prática de oração, queridos, é isso, não é coisa religiosa, não é coisa onde é feita só no templo, é uma consciência particular, individual de cada um de nós, diária, constante, atenta, silenciosa, enfim, voltada realmente para o centro, que é Deus, e não para as pessoas, não para construir uma ideia religiosa. Fulano é muito orador. Não, pessoal, Abraão se dispunha, e com isso ele ensinava não só os seus familiares, como todos os povos que estavam em sua volta, não é? Eram práticas que não eram impositivas, mas eram capturadas, né, pelo coração de Abraão, e sem que ninguém pedisse, sem que ninguém colocasse normas, era espontâneo. Então, essa prática, esse ensejo, que eu acho que a gente precisa caminhar, e não estaremos fazendo nada demais, apenas o que se é esperado de quem foi agraciado, de quem foi abençoado.
A gente, quando a gente é socorrido por alguém, por qualquer circunstância, o pneu furou, alguém arrumou a chave, poxa, muito obrigado, puxa, tirou, meu Deus do céu. A gente não consegue, às vezes, enxergar essas mesmas simplicidades, né? De ser gratos a Deus, de construir uma ideia, aí sim, religiosa do ponto de vista correto, normal, natural e necessária, não é? Não para que eu seja mais abençoado no outro dia, não. Eu já fui, eu reconheço isso. Abraão invocou o nome do Senhor, versículo 5 do 13. E também Ló, que ia com ele, tinha rebanhos e vacas e tendas. E engraçado que o texto nos faz aqui, chama a atenção, que em primeiro lugar, e aí eu mais uma vez entendo que forjado por Deus, que Ele abençoa de tal ordem, que aquela terra onde eles estavam já, aqui nesse lugar, não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque as suas fazendas eram de muita maneira, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, uma circunstância de tal abastança provocou uma situação em que eles tiveram que se separar, não é? E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. É interessante que a contenda é entre os pastores, os que tomavam, administravam, não entre Ló e Abraão. Não é? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Poxa, irmão, nessa caminhada deve haver contenda entre nós, porque irmãos somos. Se há algum motivo, se há alguma dificuldade, vamos conversar, vamos tratar, vamos ser sinceros, vamos então oferecer condições para que o Senhor trate dessa nossa diferença, ao invés de nós ficarmos pulverizando aquela discordância. Às vezes é isso que... E aí eu olho para a minha vida, eu sou um provocador de problemas, meu irmão. Eu tento tratar, talvez não tenha habilidade, mais uma vez eu reconheço. Mas eu tento, eu me esforço, eu busco, enfim. Eu acho que cada um, pelo menos, é isso, se esforçar, de tentar fazer como inspirado por uma leitura bíblica, né? É isso. Mas, infelizmente, a gente às vezes anda muito pelo um achismo nosso. E aí quando colocamos o achismo e não uma base bíblica, fica difícil. As pessoas muito se referem, eu não estou falando contra o fato, eu estou falando com o vício, não é? Olha, Deus colocou no meu coração, aí meu irmão, tá bom, como é que eu vou dizer que não? Deus colocou uma vontade no meu coração de fazer tal coisa, amém. É uma coisa subjetiva. Agora aqui Deus diz assim de coisa objetiva. Tem algum problema entre nós? Vamos conversar. Então não é o que eu dizer assim, minha irmã, vamos conversar, está com problema? Não é porque eu quero, é porque eu estou me inspirando aqui nas Escrituras. Deus colocou no meu coração o desejo de conversar. Não. Aqui nas Escrituras tem elementos para a gente encaminhar o nosso pensamento. E não ficarmos apenas num jargão religioso. Porque se a Márcia, posso usar eu tenho liberdade para isso. Se a Márcia diz assim, olha, Deus disse para mim não ir hoje na igreja, falou para que eu não fosse na escola bíblica. Poxa, eu vou falar o quê? A Bíblia diz para a gente estar junto, para a gente aprender junto, caminhar junto, para a gente fazer. Mas a irmã disse que Deus falou aquilo, o que é que eu vou falar? Vou respeitar. Mas tem amparo bíblico? Então, a gente se lida muito na nossa comunidade com essa situação e a gente precisa crescer.
Lógico, em todo o tempo eu respeito e nunca desrespeitei a sensibilidade espiritual de cada um, não é? Mas a gente precisa, e como responsáveis que somos de ensino, pastorear, auxiliar dentro desse sentido, falar do assunto, né? Discutir o assunto, chamar atenção para o assunto, não modificar a maneira de ser de cada um, apenas chamar a atenção. Cuidado, que isso não é muito confiável. Pode ser que Deus tenha falado ao coração da pessoa, não estou duvidando disso, mas esse aspecto não é muito confiável. O que é mais confiável é eu entender, ver aquilo que Deus falou, se eu entendo que falou, conferir nas Escrituras, confirmar nas Escrituras, se aquela minha ideia, ela tem base. Amém? Então, eles resolveram desta forma. E aí Abraão propõe a Ló: não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Eu vou até parar, né? E levantou Ló os seus olhos, e é evidente, eu vejo uma fragilidade, né, da parte de Ló, que aí isso é deixar que a sua decisão seja influenciado pelaquilo que ele vê. Abraão disse: olha, eu não estou influenciado pelaquilo que tu vê. Por que Abraão toma essa atitude, também a Bíblia não diz, mas ele tem uma convicção, meu irmão: para onde sobrar, Deus é comigo. E eu já caminhei para lugares e eu pude testificar de que Deus é comigo. Então, a gente, quando tem convicção das coisas de Deus, meu irmão, nos dá esta tranquilidade, não é? Em alguns momentos vem o peso no coração, mas nos dá a tranquilidade de continuarmos navegando. Então, Abraão tinha essa tranquilidade. Então, Ló escolheu, e aí habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló foi para Sodoma. Eu vou dar um salto, que a gente já está caminhando, né? O tempo passa. Você vê que a gente não tem tempo de observar diversos aspectos. Irmãos, façam isso depois, não é? E aí, nesse período, Abraão se fixa em Canaã, e Ló vai para Sodoma, se desloca para Sodoma. Entendo mais uma vez também, dentro de um cenário aproveitado por Deus. Quando eu digo forjado, não é motivado, mas aproveitado por Deus, esse cenário, há o incidente com Ló, e Ló é levado cativo a partir do versículo 12, do 4:12. E Abraão, ele, quando sabe dessa notícia, ele vai e resgata Ló e a sua família, não é? Dessa situação, e depois, eu quero fazer esse salto para a gente poder observar, depois dessa luta, Abraão sai vencedor dessa luta, né? E aí eu pulo para o versículo 18, amém? Você faz a leitura em casa. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja o Deus bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos na tua mão, e lhe deu o dízimo. Abraão reconhece, com aquilo que ele tinha, na época que ele tinha, providências de Deus na sua vida, reconhece uma autoridade eclesiástica, e ele abençoa o sustento daquele que era uma autoridade eclesiástica, sem lei. O dízimo com uma linguagem anterior à lei, não é? Isso depois, a gente vai ver que na caminhada do povo de Israel, a Bíblia vai se utilizando
desse mesmo instrumento como continuidade dos objetivos pelos quais Abraão viu, sem lei, ele viu o objetivo de oferecer um sustento a quem, e que depois a gente vai, se continuar fazendo a leitura bíblica, você vai ver que na época que Deus, quando orienta Moisés a construir o tabernáculo, e separa dentre as tribos, a tribo de Levi, para ser o responsável pelo tabernáculo, havia então a ideia de dedicação total dessa tribo a cuidar do tabernáculo. E se havia dedicação total a essa tribo de cuidar do tabernáculo, era justo que os irmãos que não tinham esta responsabilidade direta contribuíssem para o sustento daqueles que tinham estas responsabilidades. Isso muda no dia de hoje? Então, querido, a questão de dízimo é nós olharmos pela ótica de Deus, como Ele inspirou no coração de Abraão, ele enxergar a coisa. Para o seu povo. Porque às vezes as pessoas ficam, mas vem cá, onde está escrito isso? Meu irmão, não é uma questão disso. É uma questão de eu compreender os objetivos de Deus, apenas, simplesmente assim. É tipo assim, se não me provarem, se eu não ver, Senhor, eu não creio. Se não me provarem, meu irmão, pelo amor de Deus. E quando Abraão toma essa atitude, ele estava tomando uma atitude, reconhecendo o seu Deus, que o havia prosperado e devolvendo uma parte daquilo que o Senhor o havia prosperado, reconhecendo isso tudo na pessoa de Melquisedeque. E Abraão então devolve uma parte daquilo que Deus o havia abençoado. Quando lá em Malaquias ele trata depois disso, né, que é célebre esse texto, né, Malaquias 3:10, em que vocês me roubam, se apropriam daquilo que não é de vocês, porque roubar é se apropriar daquilo que não é da pessoa, porque era de Deus para ser usado com aquela finalidade, no sustento, para que não haja falta na minha casa, não haja falta de mantimento. Mais uma vez, querido, nos dias de hoje, essa comunidade nossa aqui, ela sofre, e eu tenho como obrigação, eu tenho como ajuda ao pastoreio, a socorrer aquilo que Deus dirigiu para que fosse feito, os trabalhos que são realizados, despertar, através da aula, esta mesma verdade, que já deveria fazer parte da consciência mais uma vez, de forma simples, no coração de cada um de nós, mas nós temos dificuldade. O coração do homem é isso, é duro, o meu, o seu, nosso coração, ele é como pedra, mas o Espírito Santo é aquele que esmiuça a pedra, e ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo, e a gente tem que ser esse instrumento de bater, não é para machucar ninguém também, nos dói, nos entristece, quando a gente tem que abordar assuntos tão espinhosos, que a sensibilidade de muitos, às vezes, não está preparada ainda, né, para isso, e aí se aborrecem, se chocam, se entristecem, e nós temos que ter um jogo de cintura, como às vezes nós falamos, quase que pisar em ovos, numa coisa que deveria ser tão simples para nós, como é simples quando se faz uma leitura, acredito que mais apegada à vontade de Deus. Percebemos essa construção desde o início. Não é uma coisa que foi inventada. Pode falar, pastor. Você quer vir aqui?
porque o pessoal talvez não ouça. Sim, não precisa. Sim. Aham. Irmãos, é isso. Às vezes a gente trata as coisas que devem ser, pela ótica de Deus, sejam feitas por cada um de nós, suavizando a coisa. Às vezes, a gente, meu irmão, se você não tiver, pelo amor de Deus, meu irmão, nem que seja aquela mulher pobre, viúva, 1 centavo nós temos. Então, do ponto de vista prático, não é questão de valor. Do ponto de vista prático, mais uma vez, é a gente entender que a gente prega esse Deus, e quem está nos acompanhando vai ver que Deus nos abençoa. Seja no pouco, seja no muito. Ele nos abençoa e nos dá condições de cultuá-lo, de adorá-lo através dessas manifestações. Então eu não posso suavizar e dizer, meu irmão, se você não tiver nada, dá o teu coração. Pelo amor de Deus. Não. E aí eu posso estar sendo radical? Não sei. A igreja julgue, né? A igreja julgue. Mas pelas escrituras, eles nos mostram que em todo o tempo, aquele que tinha o coração voltado para o Senhor, realmente, ele se manifestava de forma concreta. E não poética, não apenas de lábios. Concreta, irmãos. Nós temos, cada servo do Senhor tem condições de fazer isso. O que nos falta é, então, pregarmos o Evangelho. O que nos falta é sermos fiéis a isso. Isso nos traz conflito. Aí tem muita gente que quer evitar o conflito. Se eu tiver que ser escorraçado, para pelo menos me esforçar, e dentro de uma explicação evidente bíblica, me aproximar um pouco mais dessa construção, eu estou aí para ser usado pelo Senhor. O que vai vir é consequência do serviço ao Senhor. Não é? Abraão e todos os servos deles sofreram as mesmas coisas. Eu não tenho ilusão nenhuma. No dia de ontem nós estávamos tratando muito sobre isso. Não é? Irmão, não estranhe, irmãos, porque se você se posicionar e não ficar em cima do muro, quer ficar em cima do muro é já se posicionar, você será levado. Se posicione de forma honesta dentro do seu pensamento e vá construindo, dentro do seu posicionamento, o equilíbrio, se para um lado, se para o outro, mas se posicione. Então, Abraão chega a este ponto, e abastecido, enriquecido por Deus, e com tantas e tantas promessas ainda a serem cumpridas, da parte de Deus para com Abraão, desde a sua chamada, que é evidente que reverbera toda na pessoa de Deus, uma confiança tal, que era quase que impossível para aquela época. Se Abraão se deixa levar pela construção religiosa em torno dos outros povos, de como se deveria adorar os deuses. Não é? Ele já racha a sensibilidade de Abraão, mais uma vez, vou voltar ao armar a sua tenda, dentro de uma desconstrução em relação às divindades do sol. Uma infinidade de coisas ali está contida, simbologicamente.
não é? E Abraão enfrenta com todas, mais uma vez, as suas falhas, que a Bíblia faz questão de, pelo menos, colocar algumas delas. Eu acho que foram outras ainda, como eu. Mas isso não impediu, mais uma vez, de Deus cumprir o seu propósito, e a caminhada de Abraão, e durante essa caminhada, essa peregrinação dele na terra, Deus se revelar nos passos de Abraão. Deus fazer com que Abraão construísse uma família, e a família dele continua nessa mesma peregrinação, e a nação continua nessa mesma peregrinação, e por causa da desobediência, esporadicamente, em algum tempo, Deus vinha e disciplinava. A didática de Deus, a pedagogia de Deus não muda. Nas nossas peregrinações, eventualmente, Deus está nos disciplinando. Eventualmente. E aí eu tenho que olhar, fazer essa inflexão, essa reflexão e tomar uma posição. Como último adendo ou aplicação, nós lemos e vemos a história do profeta Jonas, não é? Que era um homem de Deus, também demonstrando a sua falha por uma visão distorcida que ele tinha a respeito de como Deus poderia fazer aquilo que queria fazer, e aí ele se recusa num primeiro momento, e começa a acontecer eventos que depois ele cai por terra, ele cai na consciência dele. Olha, é por mim que está acontecendo isso, é por causa de mim. Quando perguntam a ele, por que está acontecendo isso? É por causa de mim, pode me jogar. Engraçado que na narração a gente vai vendo que o povo que não era de Deus até tenta poupar a vida de Jonas, né? Não fazendo aquilo. Mas enfim, quando ele é jogado, o mar se acalma. O problema era quem? Às vezes nas nossas desculpas religiosas, o problema é o diabo. Não, o problema é eu, era ele. Era o diabo que está se levantando, irmãos. É por causa disso que eu estou nessa dificuldade. Meu irmão, façamos reflexões bíblicas. Nem toda a situação é assim. O problema era a desobediência dele. A partir do momento que no capítulo 2 começa a narrar, ele se arrepende, ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor. O Senhor revigora suas forças, deixa ele na terra, e ele continua cumprindo o seu propósito. Olhemos então, não apenas por uma janela, olhamos para a Bíblia, contexto imediato, contexto remoto, olhamos para a Bíblia como um todo, e aí tenhamos então uma definição mais adequada dos nossos momentos, da nossa caminhada, na nossa geografia aqui. Tenhamos então esses momentos de reflexão e reconheçamos em cada situação que estamos envolvidos, se é o diabo que está se levantando, dentro da figura do diabo, ou se é a minha desobediência. Amém? Eu quero encerrar então deixando essa reflexão para nós, em toda essa caminhada de Abraão, percebamos isso. Isso era um período da história em que a nação de Israel se notabilizava pelo um viver tribal, não é? Que as tribos começam a se formar a partir da linhagem, se estabelecem depois nas terras, e depois nós vamos abordar, eu vou fazer um salto, para abordar uma olhada sobre a nação enquanto povo de Deus, sobre uma linhagem monárquica, no tempo de Davi, no tempo dos reis, não é? E fazermos uma geografia, um período, numa fotografia dessa época. Amém? Eu estou dando saltos mais uma vez, irmãos, para a gente tentar chegar um pouco no Novo Testamento ainda e percebermos essas mesmas verdades reverberando lá no Novo Testamento, reverberando na monarquia, reverberando as mesmas coisas. Por que que Israel foi para um sistema monárquico? Foi por vontade de Deus? Escolha do homem, rebeldia do homem. Entristeceu o coração de Natã, como profeta. Deus disse, Samuel, não é a você que estão rejeitando, é a mim. Não é a B ou C, querido, que esteja aqui na frente que as pessoas rejeitam. Eles estão de encontro, é contra o Senhor. Se a pessoa está numa posição correta, é contra o Senhor.
A desculpa é alguma coisa. Porque fala assim, fala inadequado, fala isso, fala aquilo. A desculpa, irmão. Mas, biblicamente, se é alguma coisa que alguém esteja pedindo para fazer e que não é pecado, se levantar contra alguma orientação, é contra o Senhor. E a gente se esforça para que o povo não sofra esse revés, que a Bíblia, inumericamente, já nos faz aqui alerta. Amém? Fiquemos de pé, então, vamos orar, agradecendo a Deus. Deus, te louvamos, meu Senhor. Tu não nos ajunta para passar tempo apenas. Tu não nos ajunta para acumularmos conhecimento apenas, para aprendermos a descrever-te melhor, meu Senhor. Não, meu Senhor. Tu nos ajunta com objetivos claros, que a tua palavra revelada já nos mostra, de que através de cada um de nós possamos, ó Deus, anunciar, meu Senhor, a tua pessoa na face da terra. E construamos então, ó Deus, esse ideal no nosso coração. Permitamos, ó Deus, reconhecendo que temos dificuldades e que precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, e ela se revela, meu Senhor, através das autoridades que Tu constituíste também sobre as nossas vidas. Que usufruamos então desse serviço, ó Deus, que Tu constituíste a igreja para que ela fosse edificada, acrescentada, ó Deus, socorrida em todas as suas necessidades. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. Continua a falar conosco. Abençoa a vida de cada um dos teus servos em qualquer lugar na face da terra, meu Senhor. Nós oramos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Amém?